Olá, tudo bem? Vamos falar agora sobre a parte especial do Código Penal. E como nós estamos num certame que tem uma infinidade, né, de temas, nós vamos ter que, em relação à parte especial, nós vamos ter que pensar aqueles que são os mais relevantes, aqueles que são cobrados com maior frequência nos certames. Então nós vamos começar aí já com os crimes contra a vida, né? O Código Penal começa ali, na parte especial, a partir do seu artigo 121, nós temos os crimes contra a vida: homicídio, instigação, induzimento e auxílio ao suicídio ou a automutilação. Ainda temos o crime de aborto, nas suas várias modalidades, e temos também o crime de, voltando um pouquinho, o crime de infanticídio no 123. Né? Então, olha só, em primeiro lugar, o homicídio, né? Nada mais é do que a eliminação, né, de um ser humano em relação a outrem, né, no que se refere a uma vida extrauterina. Então, quando uma pessoa elimina outra pessoa. Porém, esta outra pessoa, aquela vítima, né, já é uma pessoa que está fora, né, da cavidade uterina materna. E a morte, na verdade, juridicamente ocorre quando se dá a cessação dos impulsos elétricos do encéfalo. Né? Para que tenhamos a morte, juridicamente falando, não há necessidade de que haja um corpo em putrefação. Basta que não haja mais atividade elétrica, né, no cérebro para que tenhamos, então, a consumação do delito de homicídio. Olha lá, qual é o bem jurídico protegido pela lei penal aqui, tutelado pela lei penal? É a vida, por isso crimes contra a vida. E nós temos várias modalidades de homicídio. No caput, nós temos o chamado homicídio simples, né? Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. O homicídio simples, como regra, não é considerado hediondo. Porém, se ele for praticado, né, em atividade típica de grupo de extermínio, né, mesmo que por um único autor, nós teremos aí a caracterização de crime hediondo conforme rol previsto lá na Lei 8.072 de 1990. Na sequência, no parágrafo 1º, nós temos o crime de homicídio privilegiado. Se você for olhar no seu código, não vai encontrar essa denominação, essa rubrica, crime, homicídio privilegiado. Essa denominação é dada pela doutrina, pelos estudiosos do direito penal. Tem lá uma causa de diminuição de pena. O homicídio se considera privilegiado, e aí terá então uma diminuição de pena que variará de 1/3 a 1/6, quando for cometido em razão de relevante valor moral ou em face de relevante valor social, ou ainda quando o crime de homicídio for cometido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então temos 3 situações que poderão caracterizar aí o crime de homicídio considerado privilegiado. Quando for praticado por relevante valor moral. O que é um relevante valor moral? É um valor importante para o autor do homicídio. É uma coisa particular. Exemplo, a vítima estuprou a filha daquele que é o autor. Então, A estupra a filha de B. B mata A. Então, claro, como B teve a sua filha estuprada, ele foi lá e matou o estuprador. Trata-se, então, de um relevante valor moral. Por quê? Porque para ele, né, nem se discute. Não estou aqui justificando ou estimulando esse tipo de comportamento, mas é compreensível. O sujeito foi lá e matou o estuprador da própria filha. Então, é um relevante valor moral porque é um valor particular, subjetivo. Né? Já o relevante valor social é um valor importante para a coletividade, para a sociedade. Um exemplo que os autores trazem é o seguinte: imaginemos que uma pessoa tire a vida de um bandido que já estava aterrorizando há tempos toda uma comunidade, né, de uma determinada cidade. Então, A matou B. B era um bandidão que estava já aterrorizando uma determinada cidade, já, imaginemos, uma cidade pequena, mas ele estava aterrorizando essa cidade já há vários meses. Então, teremos aí um homicídio, né, praticado por relevante valor social. E, por fim, a última forma em que pode se dar o crime de homicídio privilegiado é quando ele é praticado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida uma injusta provocação da vítima. Então, nesse contexto, é necessário que a vítima, a futura vítima do homicídio,
provoque, sem justificativa, o futuro autor do homicídio. E essa provocação deve ser de tal grau que vai fazer com que o autor do homicídio, sob o domínio de violenta emoção, ele fica cego, né? Ele fica transtornado, ele vai lá e mata o sujeito. Exemplo, vamos imaginar aí um almoço de Dia dos Pais. Vamos imaginar aqueles restaurantes que ficam lotados, né? Com filas. Aí vai lá o sujeito, chega com a família, vai para a fila direitinho, está lá aguardando. Imaginemos que seja um dia muito ensolarado, sol quente, estejam lá todos sofrendo, né? E para piorar um pouco, imaginemos que esse sujeito que está na fila, respeitando tudo direitinho, tem uma sogra muito chata. Olha só que legal. E a sogra não para de buzinar no ouvido dele, não para de reclamar, como passou a vida inteira reclamando. Nisso chega um terceiro sujeito, marombadão, fortão, e que não respeita ninguém, e que vai furar a fila. Depois de 40 minutos que esse nosso amigo está lá, aguentando sob o sol escaldante, a sogra enchendo a paciência dele, chega o marombadão e quer furar a fila, pegar o lugar dele. E ele tenta conversar com o sujeito. Escuta, fulano, olha, estou aqui na fila, né? Tá todo mundo também querendo comemorar, mas enfim, preciso que você respeite. Aí o cara, o marombadão, não pensa duas vezes, desfere um tapa no rosto do nosso amigo. E o nosso amigo está ali com a sogra e com o restante da família, filhos pequenos e a esposa. E a sogra já aproveita para chamar o sujeito de covarde, esse não o marombadão, mas chamar o seu sogro de covarde. Aí sobe, né? Essa situação sobe na cabeça do sogro, do genro, e o genro vai lá e desfere 2 tiros no marombadão, né? E aí ele procura justificar, digamos assim, o seu comportamento, porque a vítima, né, teria, né, provocado o fato, né, causado nele injustamente e causado nele uma violenta emoção, né, que o dominou e fez com que ele então agisse daquela maneira. Tá bem? Então são as 3 formas pelas quais o homicídio privilegiado pode ocorrer, né? Irrelevante valor moral, relevante valor social ou ainda sob domínio de violenta emoção, logo em seguida uma injusta provocação da vítima. Mas tem que ser logo em seguida para a caracterização, né, da previsão legal. Não adianta o cara levar o tabefe, ir para casa, voltar 2 horas depois e matar o sujeito. Aí se trata de vingança. Continuando. Se por acaso, no contexto fático, o crime for praticado sob a influência, veja, influência é diferente de domínio. E como você vai saber quando é uma coisa e quando é outra? De acordo com as circunstâncias fáticas, tá? Quando o sujeito está sob domínio de violenta emoção, ele fica cego. Ninguém segura. Quando ele está sob a influência de violenta emoção, a situação é menos grave. Em tese, ele pode parar um pouco e pensar antes de cometer um desatino. E aí, quando o crime for cometido sob a influência de violenta emoção, então o legislador, também compreendendo esse aspecto, ele permite então a incidência de uma circunstância atenuante. A atenuante diminui a pena menos que a causa especial que é a prevista ali no parágrafo 1º do Código Penal, do artigo 121 do Código Penal. Em síntese, quando o sujeito comete o crime de homicídio sob o domínio de violenta emoção, ele vai ter uma redução, e isso for reconhecido pelo juiz, isso vai ter uma redução considerável na sua pena, que variará de 1/3 a 1/6. Quando ele praticar o crime sob a influência de violenta emoção, ele vai ter uma diminuição, porém uma diminuição bem mais modesta. Tá bem? Homicídio qualificado, previsto a partir do parágrafo 2º do artigo 121. O homicídio qualificado é sempre considerado hediondo, ok? Qualificado, ou seja, nesse caso aqui, a pena já será diferente. No homicídio simples, que nós vimos agora há pouco, a pena é de reclusão de 6 a 20 anos. No qualificado, a pena é de reclusão de 12 a 30. E olha lá, quando ele é considerado qualificado? Quando ele for praticado mediante certos meios de execução, por exemplo, mediante asfixia, com emprego de fogo, né, com emprego de veneno, ou em razão de certos motivos, né? Por exemplo, motivo torpe, motivo fútil. Então, serão situações que irão qualificar, que irão deixar aquele fato delituoso mais grave e é necessário, então, uma resposta criminal mais severa. As qualificadoras objetivas, né? Quais são? Quando o homicídio for praticado mediante paga ou promessa de recompensa. Paga, eu chego e pago para o futuro criminoso, né? O homicida mercenário. Eu dou dinheiro para ele, tá aqui, ó, vai lá e mate o cara.
Isso é o homicídio qualificado mediante paga. Mediante promessa de recompensa é diferente. Eu digo o seguinte, vai lá e mate o cara, depois que você matar eu te pago. Então vejam, existe uma diferença entre paga e promessa de recompensa. Na paga, aquele que quer contratar o serviço, já paga o serviço, já deixa quitar. Na promessa, ele diz que vai pagar pelo serviço quando o serviço for realizado. Além disso, ou outro motivo torpe. O que é um motivo torpe? Motivo torpe é um motivo egoístico, é um motivo que ofende a moralidade média da sociedade, é um motivo vil, abjeto, né? Ignóbil. Exemplo, eu e mais o meu primo seremos os herdeiros, os únicos herdeiros do dinheiro que a minha tia deixou. Aí, o que acontece? Eu mato o meu primo para ficar somente com o dinheiro. Então, há um motivo egoístico. Aí o que acontece? Crime de homicídio por motivo torpe. Ou então, eu estou disputando uma promoção na empresa, e isso já aconteceu, infelizmente, algumas vezes. Inclusive, uma das últimas vítimas que eu lembro que acompanhei foi uma mulher grávida. Estou disputando numa empresa, né, uma promoção. Temos uma única vaga e 2 candidatos. Um dos candidatos elimina a vida do outro por conta dessa promoção. Crime de homicídio por motivo torpe. Tá bem? Por isso que se diz, outra coisa importante, eu coloquei para você aqui no final, ó, não se aplica automaticamente ao homicídio passional. A torpeza, muitos podem imaginar assim, quando o sujeito pratica um homicídio por ciúme, né, automaticamente o crime de homicídio é considerado torpe, ou até alguns dizem pode ser considerado fútil. Não é bem assim. A jurisprudência, ou seja, os tribunais, entendem que é necessário que se analise caso a caso. A imensa maioria, porque o torpe é um motivo vil, ou até a situação de uma eventual ausência de motivo. Mas quando existe uma motivação, mesmo que incorreta, parte da premissa de que havia, por parte do criminoso, na concepção dele, uma razão para cometer aquele ato. Então aí não se entende como torpe. Por isso que em relação a crimes passionais, nem sempre o homicídio será considerado torpe. Continuando, motivo fútil. No motivo fútil existe uma desproporção entre a atitude da vítima e a reação do criminoso. Exemplo, o cara vai no restaurante, o sujeito vai no restaurante e pede lá a comida. Aí o garçom, depois de alguns minutos, traz a comida e a comida está fria. Ele, enraivecido com esse fato, mata o garçom. Não existe proporcionalidade entre a atitude do garçom e a reação do homicida. Por isso, motivo fútil é aquele onde há uma desproporção entre o ato praticado pela vítima e a reação do homicida. Situação de trânsito. O sujeito vai estar num sinaleiro parado, o carro da frente vai arrancar, todos os demais vão arrancar também. O carro da frente arranca, porém o motor morre. E o carro de trás, confiando que o fluxo iria seguir normalmente, arranca também e acaba então encostando levemente no para-choque do carro da frente, que morreu. O motorista do carro da frente sai e mata o motorista do carro de trás. Crime de homicídio por motivo fútil. Ainda, o homicídio será qualificado também quando for realizado com emprego de veneno, né? Que é o benefício. Aqui é necessário que a vítima ingira o veneno espontaneamente. Porque se a vítima for obrigada a ingerir o veneno, aí teremos o crime de homicídio qualificado pelo meio cruel. Diferenciamos, isso é importante, tá? Então aqui, com o emprego de veneno, quando a vítima ingere o veneno sem saber e espontaneamente. Ainda, com o emprego de fogo. Por quê? Porque o crime praticado de homicídio com fogo, é evidente que a vítima sofre muito mais, né? E aí, por isso, a modalidade qualificada. Ou com a utilização de explosivo, ou ainda mediante asfixia, tortura, né? Ou outro meio insidioso ou cruel. Por exemplo, o que seria um meio cruel, né? Porque aqui o legislador deixa em aberto. A chamada interpretação... já me fugiu o termo, daqui eu falo para você. Mas o que acontece? O meio cruel é qualquer outro meio que possa, né, impingir a vítima um sofrimento desnecessário, né? Então, nesse contexto, o legislador, como não tem a capacidade de prever todas as maneiras pelas quais pode ocorrer, né, o homicídio, ele deixa então, ele coloca certas hipóteses e uma frase, né, em aberto, e aí para ele poder abarcar outras situações, tá bem?
Aqui, na verdade, é a interpretação extensiva. Esse que era o termo que eu queria utilizar. Tá bem? Bom, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Perigo comum. Alguém lembra daquele rapaz que foi morto lá na Bolívia, num jogo entre Corinthians e um time boliviano, e ele foi morto com a utilização de um rojão? Então, aquela situação gerou um perigo comum. Por quê? Porque, infelizmente, o rapaz, salvo engano, tinha 14 anos na época, o rapaz morreu. Porém, o ato de você disparar um rojão em direção a uma torcida ou a uma aglomeração de pessoas causa um perigo comum, um perigo para os demais. Mais pessoas poderiam ter sofrido com aquela conduta. E aí nós temos a caracterização de um crime de homicídio qualificado. Olha, ou de que possa resultar perigo comum. Tá bem? Continuando ainda. Também o homicídio será considerado qualificado quando for cometido a traição, né? A traição quando a vítima não tem o mínimo motivo para esperar um ato do agressor, né? Por exemplo, está lá, conversou a noite inteira com a pessoa, está numa boa, na hora que está saindo de um determinado local, está de costas, o homicida mata a pessoa, né? Ou ainda mediante a emboscada, né? Aí a vítima passa num determinado local, não sabe, ela acaba sendo atocaiada, digamos assim, né? A emboscada pode ser chamada de tocaia também. Ou ainda mediante dissimulação ou outro recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido. O que vem a ser a dissimulação? O que é um sujeito dissimulado? É um sujeito que esconde a sua verdadeira vontade, a sua verdadeira intenção, né? Então o sujeito pega, convida a vítima. Vamos lembrar aqui do assassino do parque, o Francisco, salvo engano, Francisco de Assis. Então ele convidava a vítima, lá num determinado parque, lá na cidade de São Paulo, para ela tirar fotos com ele. Ele dizia que ele era um fotógrafo e estava caçando modelos, né? Buscando modelos. E com isso ele convencia. A sua verdadeira intenção era matar as mulheres. Mas ele, sendo dissimulado, ele mentia a sua verdadeira intenção, se passava por um fotógrafo e atraía as mulheres para dentro de uma determinada floresta e depois acabava matando essas mulheres. Então a dissimulação é exatamente isso, o fato de você esconder a sua verdadeira intenção, né? Recurso que dificulta e torna impossível a defesa do ofendido. Vamos imaginar, por exemplo, o sujeito que mata a vítima dormindo, né? Não tem como a vítima se defender, ela está dormindo, ela não está em estado de vigília. Então aí teremos também a incidência da qualificadora. Ainda teremos homicídio qualificado quando ele for praticado para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Vamos ver aqui. Crime de homicídio praticado para assegurar a execução de outra infração. O sujeito mata a velhinha, desculpe o exemplo, mas vai ficar claro, eu imagino, mata a velhinha para estuprar a neta. Então, ele comete o homicídio, executa a senhora para assegurar a execução. Ele mata para assegurar a execução de outra infração. Ou ainda para ocultar uma outra infração que já foi cometida. Então, pensamos o seguinte, me perdoem, pensamos o seguinte, o sujeito tem um supermercado que está pegando fogo. E ele pratica, então, um furto numa determinada gôndola. Ele pega lá um objeto, digamos, de valor. Imaginemos. E alguém vê. E ele percebe que essa pessoa viu. Depois, conhecendo essa pessoa, ele vai lá e mata a pessoa exatamente para quê? Para ocultar o delito anteriormente praticado. Então, esse homicídio será considerado homicídio qualificado. Ainda a impunidade ou a vantagem de outro crime. Então, imaginemos, 3 criminosos praticam vários roubos durante a madrugada. No começo da manhã, se reúnem para dividir o butim, né, o que eles amealharam. E aí, quando eles vão fazer a divisão, um deles mata os outros 2. Então, esses 2 homicídios serão considerados qualificados, né? Por quê? Porque o homicídio foi praticado para assegurar a vantagem de outro crime. Ainda, o homicídio também será qualificado, e aqui temos o famoso feminicídio, né? Quando for praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, né? E aí é necessário os seguintes requisitos: que haja violência doméstica contra a mulher, né? Ainda que haja menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então esses são os requisitos para que possamos falar de feminicídio. Não há que se falar em feminicídio em função de ocorrer, não há que se falar automaticamente de feminicídio pelo fato de uma mulher ter sido vítima de homicídio. O fato é grave, não tem nem o que se discutir. Porém, você vai ter que verificar se esses requisitos estão presentes no caso concreto
para que se possa, então, falar efetivamente de feminicídio, ok? Ainda, uma outra hipótese de homicídio qualificado, quando for praticado contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 ou 144, melhor, e 144 da Constituição Federal, né? Que são, na verdade, os integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, né? Ainda, aqueles que estão no exercício da função ou em decorrência dela. Veja só, pode estar no exercício da função ou em decorrência do exercício da função. E mais, ainda poderão também ser vítimas, e aí estará caracterizado o homicídio qualificado, quando o crime for praticado contra cônjuge de uma dessas pessoas, né? Companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau. Ok? Neste caso, parente consanguíneo até o 3º grau vem a ser até o tio. Tá bem? Então, se por acaso o crime for cometido contra a autoridade ou agente, né, descrito nos artigos 142 da Constituição e 144, nós ainda, em relação também, se vítima forem integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança, que estejam no exercício da função ou sejam vítimas de crime de homicídio em decorrência dela, ou ainda o crime seja praticado contra o cônjuge de qualquer dessas pessoas, ou contra companheiro ou familiares consanguíneos até o 3º grau, teremos um homicídio qualificado, também considerado hediondo. Esse aqui é o chamado homicídio funcional, né? É a denominação que a doutrina deu para eles. E olha só, então, deve ser praticado contra qualquer pessoa que abrange as Forças Armadas, que integre, perdão, as Forças Armadas, ou ainda órgãos de segurança pública. Quais são? A título de exemplo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpos de Bombeiros Militares, a Polícia Penal, guardas municipais, enfim, né, agentes de trânsito. E se o crime for praticado também em face de cônjuge, companheiro ou qualquer parente consanguíneo até 3º grau de qualquer dessas pessoas. E aí, importante, olha, além disso, é necessário que o crime tenha como motivação a função exercida por essas pessoas. Não basta só que o crime seja cometido contra essas vítimas, mas é necessário que ele tenha como motivação, pano de fundo, né, a função exercida pela vítima. Tá bem? Homicídio culposo, previsto no artigo 121, parágrafo 3º. Um crime é culposo quando ele é realizado, a culpa, melhor dizendo. Vamos ver, o que é a culpa? Culpa é a falta do dever objetivo de cuidado. Culpa é a falta do dever objetivo de cautela. E a culpa pode se manifestar ou pela imprudência, ou pela imperícia, ou pela negligência. Na imprudência, o sujeito tem um excesso de confiança. Ele acha que pode realizar determinado comportamento, vai fazer tal coisa e acaba fazendo, porém, ele não quer o resultado lesivo, mas ele dá causa ao resultado lesivo. Exemplo, uma ultrapassagem num local inapropriado, né? A imperícia, o sujeito, em tese, é um perito, é um expert em um determinado assunto, ele tem uma capacidade além do normal para exercer aquela função. Se espera dele um resultado preciso, porém, no caso concreto, ele não exerce, ele não dá esse resultado. É o exemplo do atirador de elite, o sniper, né? Então tem uma vítima que está lá sob a mira de um assaltante, e aí é dada a ordem para o atirador de elite matar o assaltante. E ele, quando dispara, acaba acertando a vítima, né? Justamente quem ele deveria proteger. Porque ele não queria matar a vítima. Então foi um homicídio culposo, não houve dolo, não houve intenção. Porém, ele vai responder pelo homicídio culposo na forma da imperícia, culpa na forma da imperícia. E por fim, a negligência. Negligência implica em um não fazer aquilo que deveria ter sido feito, né? Exemplo do sujeito que deixa um revólver municiado em cima de uma mesa e não trava esse revólver, ou, na verdade, deveria sequer ter deixado o revólver ali, deveria ter tirado as balas do revólver, ter guardado o revólver e escondido as balas também. E vamos imaginar que esse revólver acaba sendo pego por alguém, por uma criança, e essa criança acaba se ferindo ou ferindo outra criança, né? Então tivemos aí uma omissão, tá bem? Ou seja, uma negligência, né, que implica no não fazer aquilo que deveria ter sido feito. E aí o que acontece? Como o legislador ele entende que no homicídio culposo o agente não quis o resultado, porém deu causa a ele, ele não queria que a vítima morresse, mas ele causou a morte da vítima. A punição é bem mais branda, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Tá?
Então, cabe, inclusive, né, a suspensão condicional do processo. Tá bem? Causa de aumento de pena no homicídio culposo. Quando poderá haver um aumento da pena quando se tratar de homicídio culposo? Se o crime decorrer de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, né? Então o sujeito não atuou como se esperava dele, né? E consequentemente isso ficou comprovado nos autos, haverá então um aumento de pena. Ainda, se o sujeito deixar de prestar imediato socorro à vítima, podendo prestar o socorro, deixou de prestar o socorro intencionalmente, vai sofrer um apenamento maior. Ainda, se o agente não procurar diminuir as consequências do seu ato, né? Ou, por fim, se ele procurar fugir da prisão em flagrante. Bem, acho que essas últimas hipóteses são bem claras, não precisa, né, da gente explicar. Olha lá, causas de aumento de pena agora no homicídio doloso, tá? Homicídio praticado contra pessoa menor de 14 anos. Aí você analisa agora a vítima, né? Ou maior de 60. Parte da premissa que essas pessoas têm uma vulnerabilidade maior. São pessoas que têm uma dificuldade maior para se proteger. Ainda, homicídio praticado por milícia privada, né? São aquelas pessoas que se reúnem sob o pretexto de dar proteção à sociedade ou a pessoas que integram a sociedade, porque o Estado não dá essa proteção. Nas milícias privadas você pode ter até militares particulares e pode ter até militares, porém que estejam de folga quando do exercício, né, dessa atividade de milícia, né? Então olha só, voltando. Então quando o homicídio é praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Ainda, causa de aumento de pena no feminicídio, né? Então o feminicídio já é um homicídio qualificado, mas aumento de pena em quais hipóteses? Quando o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Ainda, uma outra hipótese de aumento de pena, quando o crime for praticado por pessoa menor de 14 anos e maior de 60 anos de idade. Ainda, pessoa com deficiência ou portadora de doenças ativas que a condição limite ou de vulnerabilidade física ou mental. Todas essas hipóteses aqui que eu acabei de ler, né, a partir ali da pessoa de 14 anos, são hipóteses que vislumbram uma vítima vulnerável, uma vítima mais fraca, uma vítima que tenha dificuldade de defesa frente ao seu ofensor. Ainda, haverá também o caso de aumento de pena, né, se o sujeito praticar um homicídio descumprindo medidas protetivas de urgência. Haverão aqui 2 crimes, né, porque atualmente descumprir medidas protetivas caracteriza crime. E aí, se o sujeito, descumprindo medidas protetivas, ele ainda matar a vítima, ele então responderá por homicídio qualificado e o crime previsto por Maria da Penha, 11.300 de 2006. Tá bem? Vamos continuando aqui. Perdão judicial é cabível? Sim. O homicídio permite o perdão judicial. O que é o perdão judicial? Perdão judicial é uma causa de extinção da punibilidade. Ela é concedida pelo juiz, de acordo com as hipóteses previstas em lei, desde que os seus requisitos sejam presentes, né? E é unilateral, não há necessidade de ninguém pedir. O juiz é que deve verificar o caso concreto e, entendendo que é cabível, conceder o perdão judicial, né? Aí, quando é cabível o perdão judicial? Quando o fato é tão grave que a punição não vai ter, a punição prevista em lei não vai ter efeito. Exemplo, né? O pai que acaba dando causa à morte do próprio filho. Claro, quando pai e filho têm uma relação normal de amor, de afeto, de carinho. Não existe punição maior para um pai do que saber que ele deu causa à morte do próprio filho. Provavelmente você lembra daquelas situações em que pais esqueciam os filhos dentro do carro, na cadeirinha, no assento, e os filhos acabavam morrendo, porque o carro ficava no tempo do sol, e a criança acabava ficando, o carro ficava o dia inteiro no sol, e o pai chegava no final do dia e ele esquecia que a criança estava dentro do carro e ele acabava encontrando essa morta ali, né? Então, não havia punição maior para esse pai, né? Ou para a mãe, enfim, do que saber que deu a morte do próprio filho. Por isso, então, o perdão judicial. Detalhe importante, súmula 18 do STJ, a sentença sucessiva de perdão judicial é uma sentença de natureza declaratória, ou seja, quem for perdoado judicialmente não foi condenado. O artigo 120 do Código Penal declara, inclusive,
não há que se falar em reincidência. Ou seja, o sujeito obteve perdão judicial e depois se envolveu num novo fato delituoso. Em relação a esse segundo fato delituoso, é considerado reincidente? Não. E última informação sobre o perdão judicial. O perdão judicial abrange o fato. Detalhe, vamos imaginar o seguinte, o sujeito está dirigindo seu carro com a família e colide com outro veículo. E aí verifica-se que alguém da família morreu. E várias pessoas do outro veículo sofreram lesões. Tá? Então, lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. Se for concedido o perdão judicial em decorrência da morte de alguém da família desse sujeito, esse perdão judicial abrangerá também os crimes em face das vítimas do outro veículo, porque o perdão judicial abrange o fato como um todo. Bem, na sequência, como já estamos terminando o nosso tempo aqui, a gente vai falar sobre o crime do 122 do Código Penal, induzimento, instigação ou suicídio ou automutilação, que é quente para concursos. Tá bem? Até daqui a pouco.